O Congresso Nacional propôs um projeto de lei para mudar o imposto de renda em bolsa de valores. Se hoje nós pagamos imposto de renda sobre o lucro oferido nas operações em bolsa, seja no mercado à vista ou day trade, a intenção desse projeto é que a gente passe a pagar não mais por lucro oferido, mas sim por transação. E aí a diferença é, tendo lucro ou prejuízo, carregando essa operação por muito tempo e o principal de tudo, não vai ter mais isenção sobre vendas de até 20 mil reais. Se você quer saber mais sobre essa proposta, no final eu vou dar a minha opinião se eu acho que vai passar ou não, ou se vai passar da forma com a qual está sendo proposta, mas já se inscreve aqui no canal, fica até o final porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Nós estamos falando aqui do projeto de lei número 724 de 2024. Ele foi proposto ainda essa semana por Congresso Nacional e as principais características são: extinguir a tributação em ganhos líquidos auferidos nas operações. Então, tudo que a gente tem hoje vai ser descartado. E aqui dois pontos importantes. Primeiro, o dedo duro que hoje é cobrado na fonte, aquela alíquota de 0,005 para swing trade e 1% para day trade, deixa de existir. E também a contabilização dos lucros nas operações para ser aplicada a alíquota. O projeto, primeiro de tudo, vai extinguir a forma com a qual o imposto é cobrado hoje. Segundo objetivo é, obviamente, aumentar a arrecadação tributária federal, já que o imposto de renda é o imposto federal. E terceiro, dispensar ações contábeis por parte dos investidores. Então, uma das justificativas desse projeto é que os investidores não precisem mais emitir DARF, fazer a própria contabilidade, já que o novo imposto vai ser retido na fonte, seja pela B3, seja pelo custodiante, isso não importa para nós, mas vai ser retido na fonte, então não existe mais a necessidade de o próprio investidor contabilizar o lucro e o imposto devido. Então, resumindo, a gente extingue toda a forma com a qual o imposto é cobrado hoje. Não tem mais dedo duro, não tem mais compensação de perdas ou prejuízo, não tem mais isenção para vendas de até 20 mil reais e não tem mais DARF. Tudo vai ser cobrado na fonte. Há uma nova alíquota de 0,075%. Essa nova alíquota vai ser incidente sobre quaisquer operações feitas em bolsa de valores, seja compra, venda, venda com prejuízo, não importa. Tudo que você movimentar de compra ou venda vai ser cobrado 0,075 na fonte. E o que o PL diz é: operações realizadas em bolsa de valores ou mercado de balcão, mercado futuro, mercado de opções, contratos a termo e day trade. Ou seja, vai entrar tudo no mesmo pacote. Não tem mais diferenciação de alíquota para lucro de mercado à vista e mercado day trade. E também não existe mais a alíquota sobre o lucro, e sim sobre qualquer operação. Para ficar bastante clara essa diferença de como é feito hoje, de como passa a ser feito segundo a proposta, eu fiz aqui um esquema para a gente olhar uma operação simbólica na prática. Então, se nós olharmos aqui como é feito hoje, então eu simulei uma compra de 20 mil reais em ações em janeiro, a venda de 25 mil reais em fevereiro, e a gente pode pensar no ano, o período não importa, já que foram meses diferentes, não é uma operação de day trade. Comprei 20 mil reais de ações em janeiro, vendi 25 mil reais de ações em fevereiro, dessas mesmas ações. Tive um lucro de 5 mil reais. Então, em janeiro eu não paguei nada, em fevereiro, quando eu vendi com lucro, eu tive o dedo duro, já que a minha venda passou de 20 mil reais, passou do valor de isenção, então eu paguei na fonte R$1,25, que é 0,005 sobre o valor da venda de 25 mil reais. Lá em março, porque a obrigatoriedade do pagamento é sempre no mês subsequente ao da venda com lucro, eu emiti uma DARF da diferença do valor total do imposto que eu tenho que pagar, menos o que já foi recolhido na fonte, ou seja, eu tenho que pagar R$750, já que eu tive um lucro de 5 mil reais, 15% sobre os 5 mil, menos R$1,25. Então lá em março eu emiti uma DARF, e o investidor tem que emitir, de R$748,75. Imposto total pago, R$750. Como fica se o projeto passar do jeito que a gente tem hoje?
Bom, lá em janeiro eu fiz a compra de 20 mil reais e aí eu já vou pagar 0,075 sobre esses 20 mil na compra. Então, já paguei 15 reais. Isso já foi recolhido na fonte. Em fevereiro eu vendi 25 mil reais. Tive um lucro de 5 mil, mas o lucro não importa mais. Eu também tive um valor retido na fonte de R$ 18,75, que é a mesma alíquota de 0,075 sobre os 25 mil reais de venda. Então veja que a DARF não existe mais e em março, ou seja, no mês subsequente ao da venda, não existe mais nenhuma movimentação sobre essa operação, porque o imposto já foi cobrado e retido na fonte tanto sobre a compra quanto sobre a venda. Veja que o imposto total pago nesse novo formato é de R$ 33,75. Se nós colocarmos os quadros lado a lado, nós vemos que se antes eu paguei 750, agora eu paguei só 33,75 sobre a mesma operação. E aí, a essa altura do campeonato, você deve estar pensando, mas Luiz, o objetivo do PL não é aumentar a arrecadação federal? Então por que nesse exemplo que você deu o imposto diminuiu drasticamente? O governo deixou de arrecadar R$ 716,25. Cadê a vantagem para ele? A vantagem está aqui. No último relatório da B3, divulgado esse ano, 2024, nós vemos que apesar de o número de CPFs na Bolsa terem aumentado muito, principalmente de 2018 para cá, então hoje nós temos 5 milhões e 100 CPFs na Bolsa, a mediana do saldo que essas pessoas têm investido também caiu drasticamente. E é fácil entender o porquê. Quando a gente democratiza o acesso à Bolsa com valores menores, né, uma obrigatoriedade menor para ser investido, mais pessoas têm a oportunidade de investir e mais pessoas investem em valores menores. Então, tanto a média quanto a mediana diminui bastante. Mas por que eu coloquei então a mediana e não a média? Porque a mediana é sempre o valor central de uma série de dados que nós pegamos. Então, se eu tenho 3 pessoas, a mediana é sempre a pessoa do meio. Se eu tenho 5 pessoas, a mediana continua sendo a pessoa do meio. E esse dado é importante porque se a mediana do saldo que nós temos hoje é de R$ 2.100, significa que a maioria das pessoas hoje se enquadra na isenção de R$ 20 mil, ou seja, a grande maioria das pessoas que investem na bolsa hoje estão isentas do imposto de renda. E aqui que está o pulo do gato na arrecadação federal. Quando ele passar a tributar tanto sobre a compra quanto sobre a venda, ele vai atingir um número muito maior de investidores e, consequentemente, e com certeza eles fizeram essa conta, só não divulgaram no projeto de lei, o valor arrecadado vai ser muito maior. Frente a tudo isso, o que nós podemos esperar então dessa proposta, desse projeto de lei? Bom, eu acredito que seja muito pouco provável que ele passe, pelo menos da forma com a qual foi proposta. Eu acho que no mínimo vai ter alguma mudança, alguma alteração no texto do projeto, mas essa tem sido uma característica do governo. Ele propõe algo, ele joga uma mudança para o mercado, sente a temperatura, sente como os investidores, como o mercado reage, e dependendo dessa reação ele continua ou retira o projeto e diz, não, então tá bom, vamos deixar para depois, e depois a gente analisa isso. Eu acho que essa é mais um desses testes do governo, então ele propôs para ver a reação do mercado, com certeza vai ser bastante negativo, frente aos números que a gente viu aqui. Um número muito maior de investidores vai ser impactado por esse imposto e com certeza a arrecadação vai aumentar. As operações de day trade, por exemplo, a maioria delas vai ser inviabilizada, principalmente porque a alíquota vai incidir tanto na compra quanto na venda. Então, é pouco provável que o projeto passe da forma com a qual a gente tem hoje. Mas é importante não só a gente saber o que está acontecendo, mas também para onde o governo está olhando, já que a gente precisa se preocupar com os próximos passos da carteira, do planejamento, principalmente para aqueles clientes que têm carteira previdenciária, que se preocupam com a aposentadoria e uma visão de longo prazo. É muito importante que a gente entenda como o governo se comporta. Mas eu quero saber também a sua opinião. O que você acha sobre esse projeto, se isso vai te impactar, ou se você acha que ele vai passar da forma que a gente tem hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você gostou do vídeo, se a explicação foi válida para você, deixa uma curtida aqui e até o próximo vídeo.